Olá, meu nome é Paula Castro e a gente está aqui com mais um episódio do CrossCast. Eu sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre os testes alérgicos que a gente tem disponíveis, né, para ajudar no nosso diagnóstico das alergias. E para isso eu trouxe um médico maravilhoso para vocês, Dr. Vandilson Xavier. Dr. Vandilson, por favor, bem-vindo e por favor se apresente para a gente. Olá, é uma alegria estar aqui, poder trazer esse tema tão legal e importante na nossa prática, né, de tratamento das alergias. Eu sou mato-grossense, né, mas já estou em São Paulo há um tempo, fiz minha faculdade em Cuiabá, depois fiz a minha residência aqui no Hospital das Clínicas, né, em alergia e imunologia. E agora atuo aqui na Clínica Cross, atendendo diversos pacientes, né, de várias idades e fazendo os testes diagnósticos em alergia. Isso aí, muito legal. Então, antes da gente começar, testes alérgicos, sempre a gente tem que retornar à nossa ideia principal, o nosso mantra, né, na alergia, que é o teste sozinho não dá o diagnóstico de alergia, né, Vante? Acho que a gente sempre reforça isso até para os pacientes e para os médicos, acho que é importante a gente lembrar. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Eu acho que talvez uma das coisas que eu mais falo dentro do consultório e fora do consultório, quando as pessoas descobrem que eu sou alergista, uma coisa que é comum de ouvir qual teste eu faço para descobrir se eu tenho uma alergia ou qual alergia eu tenho. Acho que as pessoas trazem muito isso das outras especialidades, como por exemplo, você vai fazer uma avaliação do seu colesterol, você faz um exame antes de você ter sintoma, você vai avaliar o diabetes, você faz a glicemia, a hemoglobina glicada antes de você ter sintoma, e na alergia não. Os nossos testes, eles complementam sintomas que os pacientes podem ter. Isso aí. E a gente tem uma gama enorme de alergias, né? De tipos de alergia dentro da nossa especialidade. Como que a gente escolhe o teste mais adequado? Que eu acho que isso também é outra coisa que faz uma confusão entre médicos e pacientes, né? Sim, entendendo a alergia como algo que vem do sistema imunológico, e o sistema imunológico ele trabalha de diversas formas. Ele trabalha através de anticorpos, ele trabalha através de moléculas, ele trabalha através de células. Então a gente tem que pesquisar, a gente tem que entender qual tipo de alergia aquela pessoa pode ter. E isso a gente precisa de uma consulta, de uma avaliação médica. É na consulta que a gente tem uma ideia de qual a alergia. E aí o teste ele traz uma resposta mais específica de qual coisa externa pode estar causando aquela reação. Então a gente tem testes que avaliam alergias diferentes para situações diferentes. Por isso que eles devem ser bem indicados após uma avaliação adequada. É isso aí. Todo teste a gente tem que tirar uma história clínica muito importante, né? Bem extenuante, entender exatamente o que aconteceu. O tempo da reação também é super importante aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada teste e o tempo de reação, né? Porque tem essa diferença. E eu não sei você, mas a gente estava falando do nosso mantra, né? E eu já peguei pacientes realmente que vêm e falam: doutora, eu quero fazer uma tatuagem. Eu queria saber se eu sou alérgico, mas nunca teve reação. E aí, nesses casos, quando o paciente vem querendo um teste, né, que você falou, e nunca teve uma reação, o que que você normalmente orienta? A gente tem que avaliar o risco que essa pessoa tem de desenvolver reação, uma reação alérgica, mas se a gente não vê um risco alto, ou se a gente não vê uma situação de alergia propriamente dita, essa pessoa, em geral, tem o mesmo risco que a população geral, né? Então, não há necessidade de fazer o teste. Até porque em muitas pessoas sem doenças, sem alergia, os testes são positivos e a pessoa ou consome o alimento ou tem contato com a substância, como por exemplo a tinta da tatuagem, os metais que tem na tinta da tatuagem e não tem reação. Então, numa pessoa sem história de reação, o teste ele não é uma garantia de que ela vai ou não vai ter alergia. Às vezes até atrapalha um pouco o diagnóstico, né? Às vezes vai vir positivo, é isso. É uma sensibilização, mas o paciente não quer dizer que ele vai ter uma alergia, né? Exato, e o teste negativo também não dá segurança que ele não vá desenvolver uma alergia, mas isso precisa de uma avaliação caso a caso, individualizada, né? Com certeza. Vamos falar então do nosso principal, né, teste e exame, no caso que é laboratorial, que é a IgE específica. Conta pra gente um pouquinho sobre a IgE. A IgE ela é um anticorpo. Ela é um anticorpo e dentro do cenário de alergia ela se liga na célula que é o mastócito, fazendo a ativação dela, né? A gente tem a IgE que a gente dosa no sangue e a IgE que está circulando.
Então, quando a gente tem o exame positivo, mostra que alguma parte do seu sistema imunológico reconheceu, por exemplo, um alimento, existe IgE para medicamento, um ácaro, um fungo, e tem esse IgE circulando, né? E aí, se a pessoa tem sintomas que são coerentes e compatíveis com uma alergia causada por esse IgE, isso fortalece muito o nosso diagnóstico. A gente consegue fazer uma correlação. Mas o nosso corpo ele produz anticorpos para várias coisas. Isso não significa que a pessoa vai ter a reação alérgica. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Aqui eu acho que a gente pode trazer o exemplo do paciente com dermatite atópica, né? Paciente com dermatite atópica tem uma barreira cutânea prejudicada, né? Que é muito permeável. Então, as substâncias, né? Alimentos, tudo podem sensibilizar o paciente, ou seja, vira uma IgE positiva, que não necessariamente significa uma alergia. E aí isso confunde bastante as mães, né? Atrapalha um pouquinho nesse diagnóstico de alergias na primeira infância, né? Assim, infelizmente, é uma situação complexa, né? Porque os pacientes se sentem inseguros, né? Eles têm um exame positivo, eles não sabem exatamente o que fazer, então é importante uma orientação adequada. Isso. Porque, assim, existe um certo risco, a depender da situação, até pode existir. Mas a restrição, a falta do contato também traz risco. Traz riscos nutricionais quando a gente fala de alimentos, traz riscos de a pessoa se tornar alérgica, caso não fosse. Então, é necessário uma avaliação do especialista. Certo. E aí, normalmente, a gente direciona a nossa IgE específica para o que foi culpado na história, né? O que a gente tem de história clínica que a gente capta algum culpado, né? Então, por exemplo, não vai pedir IgE para todos os alimentos. A gente pede para o alimento que estava envolvido na reação do paciente, né? É muito interessante, porque a resposta do sistema imunológico, ela é sensível, né? Ela é específica e ela é reprodutível, né? Uhum. Então, principalmente nessa parte de especificidade, quando a gente tem uma alergia, em geral, a gente desenvolve para uma coisa e pode até ter uma reação cruzada, né, para alimentos semelhantes ou outras coisas semelhantes. Uhum. Mas existe essa especificidade. Então, o exame ele é direcionado para aquele alimento que o paciente tem sintomas. Às vezes a gente pede de outros alimentos porque existe uma reação cruzada, mas em geral a gente faz uma abordagem que é direcionada para a queixa do paciente. E aí, aqui, Band, é legal a gente falar que a gente pede IgE específica para alergias imediatas, né? Ou seja, que aconteceram até de 1 a 6 horas, né? 6 horas mais medicamentos, mas ela é específica para um tipo de reação que a gente aborda na nossa clínica, né? Então, são reações imediatas ou reações que a gente chama IgE mediadas, mas a gente tem outros tipos. E aí a gente vai falar um pouquinho mais também sobre esses outros testes, porque nem sempre a gente pede uma IgE, né? Exato, né? Todo exame complementar, ele tem que ser coerente com o sintoma do paciente. Não dá para eu, por exemplo, suspeitar de uma doença e pedir um exame relacionado a outra doença, né? Então, as alergias que a gente chama de IgE mediadas, que o anticorpo IgE é usado para dar o diagnóstico, elas têm sintomas característicos, né? A IgE, quando ela causa alergia, ela dá sintomas que precisam ser melhor avaliados. E aí, outras alergias também têm seus exames específicos. Isso. E aí, já entrando assim na parte mais IgE mediada, a gente podia agora falar sobre o prick test, que é um teste que a gente faz muito na nossa prática. Exato, eu acho que o prick test talvez seja o teste mais solicitado pelos alergistas. Ele também avalia a IgE, mas avalia a IgE não que está circulando no sangue, mas que está na pele, né? A IgE da pele ligada ao mastócito. E aí a gente pode usar tanto extratos ou como alimentos, enfim, medicamentos, e a gente avalia pela formação de pápula. É um exame rápido, né? E geralmente em 15 minutos a gente tem um resultado. É um exame seguro, né? Desde que realizado num local adequado, né? E com uma estrutura adequada para tratar o paciente. Então é um exame muito bom. Então, você falou que ele é rápido, né? Então, justamente porque as respostas, as alergias, nesse caso, são mais rápidas. Então, a resposta no braço que a gente vai ter já é rápida, né? Exato. A manifestação inicial da alergia IgE mediada vai aí até cerca de 2 horas, né? É, Dificilmente isso você falou
Dificilmente passa além disso. Então, o exame também é rápido e a gente consegue detectar. Isso aí. E a gente tem um prick para quê? Exatamente. Eu posso pedir um prick. Para que eu pediria? Para muita coisa, né? Para não falar quase tudo, né? Mas o prick ele pode ser de maneira simples, ele pode ser solicitado para alergias respiratórias, então pessoas que têm rinite, pessoas que têm conjuntivite, asma, a gente faz para investigar, né? O diagnóstico ele é clínico, né? Através dos sintomas a gente sabe que é uma rinite, que é uma conjuntivite, que pode ser uma asma, mas ele diz exatamente o que está desencadeando, causando de uma forma específica. Então a gente consegue avaliar ácaro por espécies, a gente consegue avaliar cão, gato, a gente consegue avaliar espécies de fungo, pólen, barata. Então, assim, é um exame muito interessante. Quando a gente fala de alimentos, a gente pode. Existem extratos comerciais, então a gente vai na indústria, compra. É um frasquinho que vem um produto que tem a proteína do alimento e a gente faz na pele do paciente esse teste. E aí são vários alimentos que tem disponíveis. Tem ovo e proteínas do ovo, leite e proteínas do leite, amendoim, enfim, uma infinidade. Para alguns alimentos a gente não consegue ter esse extrato com muita facilidade, então a gente faz o prick to prick, que a gente prepara, a gente usa o alimento in natura para fazer o prick test. E a gente tem bons resultados, a gente tem, é um exame de qualidade para o diagnóstico de alergia alimentar. Mas também pode ser feito com medicamentos, então quando a gente tem uma suspeita de uma alergia imediata a medicamentos, a gente prepara esse medicamento para poder fazer o prick test na pele do paciente. Pode ser usado para alergia a venenos, né, de insetos, e, enfim, Muitas muitas coisas. coisas, né? Eu acho que eu não consigo nem lembrar Isso aí. aqui. Mas tem a sua indicação, né? Como a gente já falou aqui, tem que ter Sim. uma indicação. Vamos mudar um pouquinho, então. A gente falou das reações mais imediatas, mais rápidas e IgE mediadas. Agora vamos falar das reações mais tardias. Por exemplo, as dermatites, né? A gente tem dermatite atópica, dermatite de contato. Na dermatite de contato especificamente, a gente tem um teste chamado teste de contato. Para que ele serve e como que a gente faz ele? Sim, a dermatite de contato, né, de uma forma mais simples, é aquela dermatite que a pessoa tem de maquiagem, de esmalte, de bijuteria, em geral de substâncias químicas que têm contato com o corpo. Então ela vai usar naquela bijuteria e ao longo, pode até cometer sintomas rápidos, uma coceira, mas isso geralmente demora mais de um dia, 2 dias para poder aparecer, né? E aí o teste de contato, falando da dermatite de contato, a gente pega essas substâncias e é claro que existe um processamento através de uma forma simples. A gente manipula as substâncias e a gente cola nas costas do paciente com um adesivo. E como é uma reação lenta, o prick test que deu uma reação rápida, a gente viu que em 15 minutos a gente tem um resultado. O PET test que avalia uma dermatite mais lenta, a gente precisa ir de no mínimo 5 dias de avaliação. Então a gente coloca o adesivo nas costas do paciente, e o paciente tem que ficar 48 horas com aquele adesivo, com a substância ocluída. Depois de 48 horas, o paciente vem na clínica, a gente retira o adesivo, faz uma avaliação inicial. E aí a gente vê se naquele local, naquela substância, teve alguma reação que é compatível e coerente com a dermatite de contato. Então a gente faz essa primeira avaliação em 48 horas, a gente retira o adesivo, o paciente vai para casa sem o adesivo com a substância, mas com 96 horas, no quinto dia, o paciente retorna na clínica e a gente faz uma nova avaliação. Tá. E se for alérgico, como que vai estar essa reação nas costas? A reação a gente gradua, né, conforme a intensidade. Então, isso vai desde uma reação que a gente fica às vezes na dúvida que é só um vermelhidão, né? A pele ficou um pouco inchada, um pouco vermelha, até reações mais intensas, como a formação de vesículas, bolhas. Então, a gente gradua pela intensidade, né? Isso, de certa forma, tende a reproduzir naquele local da pele a dermatite que a pessoa tem, seja pelo cosmético, seja pelo metal, pela bijuteria. Ivande, as substâncias que a gente fala, que a gente coloca nas costas, não é, vou colocar o shampoo ou condicionador, né? Não é shampoo, condicionador, sabonete, não é nada disso, né? São substâncias que estão dentro dos cosméticos. Então, não é só um cosmético, às vezes essa substância está em vários cosméticos.
Sim. O passo inicial que a gente tenta fazer é usar baterias comerciais. Então a gente pega as baterias comerciais, elas conseguem discriminar substância por substância, né? A gente tem, por exemplo, aí a bateria padrão, que é uma bateria que tem 30 substâncias, né? Que nessa bateria a gente consegue ver a maioria das dermatites, das causas de dermatite. E aí a gente tem baterias complementares, como cosmético, regional, capilar, unhas, Unha. né? Então, assim, dentro do possível, a gente tenta sempre usar esses produtos para fazer o diagnóstico específico. Até para dar para o paciente a resposta, ao invés de falar bem assim, você tem uma alergia de maquiagem? Não, você tem alergia deste componente da maquiagem. Então, isso ajuda a direcionar através da leitura de rótulos e escolha dos produtos qual o melhor para o paciente. Certo, legal. E aí, temos um teste com alguma substância positiva. Normalmente, o paciente pode voltar a usar a substância? Tem um remédio que a gente fale, não, agora você está livre da sua alergia na dermatite? É o que todo paciente me pergunta, É, se vai poder voltar a usar ou não. a gente tem que, igual no prick test, né? Igual tudo que a gente vem falando aqui, a gente tem que fazer a correlação clínica. A gente tem que ver se aquela substância que veio positiva no teste faz parte do quadro do paciente, se ele está presente na rotina, se ele é coerente com o desenvolvimento de dermatite. E quando a gente estabelece uma relevância clínica, o tratamento é a restrição. A gente tem que buscar alternativas, e hoje a gente tem alguns produtos específicos, né, chamados de hipoalergênicos, que não contêm essas substâncias. Sim. Mas às vezes não precisa nem ser um produto hipoalergênico, né? Só a leitura de rótulos e um direcionamento para aquilo que não tem a substância que você tem alergia já definida, primeiramente pela sua história e segundo, complementado pelo seu teste, isso já ajuda. Mas é muito desafiador. Eu brinco com os meus pacientes da dermatite de contato que a parte fácil é fazer o teste e descobrir a É. substância. Depois que vem um desafio, e a recomendação que eu dou para os meus pacientes é que a consulta, o tratamento não termina no teste e no encontrar a substância. A gente tem que caminhar juntos para ajudar a escolher os substitutos, para ver como que o corpo vai reagir, para ver como que essa pessoa vai se adaptar com as novas opções. E hoje em dia a gente está tendo muita dermatite de contato, né? Porque a gente está cada vez mais usando cosméticos, né? Tem um monte de produto novo, então substâncias novas até estão surgindo na dermatite de contato. Então, é um desafio. Eu falo para o Sim. paciente que é um desafio. Realmente vai ter que começar a ler rótulo, né? E não é fácil, porque o rótulo vem numa letrinha mini, às vezes não tá no rótulo e o paciente teve reação, aí você tem que ligar no saque para ver se realmente não tem. Tem algumas cores, por exemplo, de esmalte, não sei se você já teve isso. Alguns pacientes falam que, eu comprei um hipoalergênico, mas uma cor tal tem, às vezes, o níquel presente, por exemplo. Então, as cores, às vezes, tem o níquel, se você liga no fabricante, ele vai falar que tem. Então, é bem complicado e realmente é isso que você falou. Tem que andar de mão dada, né? É desafiador. E a gente teve uma mudança até nos nossos nos hábitos, né, nas gerações. Hoje a gente faz uso muito mais frequente de cosmético, bijuteria. Então a gente vê crianças e adolescentes sem fazer juízo de valor disso, mas a gente vê também o aumento das dermatites. Então, em crianças, né? Sim. É. Até a gente tem baterias, né? A gente tem testes específicos para alergia de contato em criança, né? O que mostra que houve um aumento do número nessa população e uma demanda de pacientes precisando desse teste. Sim. Vamos continuar então nos testes cutâneos. A gente tem mais um aqui que a gente acabou indo para os tardios, mas voltando um pouquinho para os imediatos. A gente tem o teste intradérmico, né? Que também é na pele. Conta para mim um pouquinho como que a gente faz um intradérmico. Sim, eu acabei nem descrevendo como é o prick test, mas voltando, o prick test a gente coloca a substância sobre a pele e a gente faz uma puntura. A gente tem o puntor, ele é um dispositivo que tem uma pontinha muito pequena e muito fina, que acaba, né, fazendo uma pressão sobre a pele. Então, o prick test é o teste sobre a pele. O teste intradérmico é o teste que é embaixo da pele. Não atinge tecidos profundos, né? Ainda é superficial, mas é embaixo da pele. A gente tem que ter um preparo especial. Ele precisa ser uma solução estéril, então a gente consegue fazer isso com medicamento, a gente consegue preparar um medicamento, manipular para fazer o teste intradérmico.
E a gente consegue fazer também com venenos, né? Venenos de abelha, vespa, formiga. A gente não consegue fazer com alimentos, né? E, em geral, para alergias respiratórias não existe essa necessidade. A gente consegue fazer a maioria, né? Se não a totalidade de diagnósticos através do prick test ou da IgE específica. Então, não faz parte da rotina. Mas é um exame, assim, que, na minha prática, eu uso muito para alergia a medicamento. Né? Alergia eu... Então, é um teste que eu uso com frequência. E aí também lembrando que não é um teste tardio, né? Ele demora 20 minutinhos, também é rápida a resposta, né? Sim. Volta, porque também ele é tardio, né? Volta, desculpa. A gente fala. E o intradérmico, ele pode ser imediato e pode ser tardio também, né? Então, alguns medicamentos, por exemplo, quando a reação foi rápida, você também pode deixar por mais tempo o intradérmico na pele, né? O intradérmico imediato são essas indicações que eu falei, de venenos e medicamentos, né? O intradérmico tardio, a gente faz a aplicação, né, sobre a pele e a gente faz uma reavaliação, tanto inicial, mas principalmente depois de 72 horas, para ver se houve uma mudança naquele padrão de reação. Isso é o exame do PPD, que a gente faz aí no acompanhamento diagnóstico, né, relacionado à tuberculose, eu acho que as pessoas vão conhecer. Mas a gente pode fazer isso para medicamentos também. Pessoas que têm história, por exemplo, tá tomando um remédio há 3, 4 dias e começa a ficar todo vermelho, né? E ter uma reação alérgica, esse é um teste adequado, né? Isso aí. E agora vamos mudar a modalidade, vamos para o teste de provocação. Então, a gente falou dos testes, né, o prick, o intradérmico, mas às vezes a gente precisa abrir mão do teste de provocação, que é, às vezes, o padrão ouro para a gente diagnosticar uma alergia, né? Então, o que é o teste de provocação, Blanche? Tá. O teste de provocação, ele consiste num preparo do alimento, do medicamento, da substância que o paciente tem uma suspeita de alergia, que não foi confirmado ainda pelos outros testes. E o teste de provocação, existe um preparo nele, um fracionamento das doses, ou seja, vou citar o exemplo do medicamento. A gente faz uma diluição do medicamento, a gente separa em pequenas doses e vai aumentando a dose, e a gente administra no paciente, né? A gente tem que considerar que a gente está falando de uma pessoa com suspeita de alergia, que não teve alergia confirmada. E aí o teste de provocação, ele vai confirmar esse diagnóstico de alergia ou ele vai descartar. Ele é o padrão ouro. Se a gente estivesse subindo assim, na escada, ele é o último degrau. A gente tentou tudo antes e não conseguiu uma resposta, a gente vai ter que fazer um teste de provocação, né? Então, envolve alguns riscos, envolve o risco, inclusive, da pessoa ter a reação alérgica. Por isso que ele tem que ser feito num ambiente muito controlado. E aí tem que ter alguns equipamentos de primeiros socorros, tem que ter uma equipe muito bem treinada para fazer esse teste. Eu considero que o teste de provocação, quando bem feito, quando bem indicado, é um teste seguro, né? Até porque a gente faz o teste de provocação quando a nossa suspeita é baixa, né? Quando a gente tem um paciente que a gente tem certeza ou que a gente tem a quase certeza da alergia, a gente dispensa o teste de provocação. A gente usa outros métodos diagnósticos ou a gente compartilha com o paciente que não vale a pena a gente fazer o teste de provocação. Uma outra indicação é no paciente que é sabidamente alérgico. A gente já sabe que ele tem uma alergia, já foi confirmado. E a gente quer ver ao longo do tempo se essa alergia, de alguma forma, sumiu. Que a gente chama de tolerância. Se a pessoa não é mais alérgica e passa a ser tolerante. Então, a gente pode programar um teste de provocação. É um exame muito interessante, é o nosso padrão ouro. Quando a gente pode realizar, é o melhor teste para a gente fazer o diagnóstico. Aí a gente confirma ou descarta a alergia nesse ponto, né? Totalmente. Aí a gente consegue um diagnóstico e falar para o paciente, ó, você tem alergia a esse medicamento, a partir de agora você tem que excluir, não pode usar, porque senão você vai ficar tendo reação, né? Exatamente, né? E uma outra situação que a gente usa muito o teste de provocação é aquela pessoa que fica muito na dúvida. Às vezes a gente fica na dúvida, às vezes os outros testes são inconclusivos, às vezes a história da pessoa, os sintomas são ou muito antigos, a gente tem viés de memória, a gente tem muitos confundidores, e aí a gente pode usar o teste de provocação, porque é muito melhor. O paciente, caso ele tenha uma reação alérgica, seja dentro desse protocolo,
que as doses são fracionadas e que é supervisionado por um médico alergista, né? Que está ali apto a controlar, a fazer o diagnóstico inicial da reação. A gente tem que conversar sobre isso, né? Quando a pessoa toma em casa e tem uma reação em casa, talvez os sintomas iniciais passam despercebidos. Quando ela está supervisionada por um médico, os sintomas iniciais, eles são controlados, né? E isso previne reações mais graves, né? E dá mais segurança para o paciente. E quando a gente faz aqui, a gente está fazendo o teste, a gente já sabe o que a gente pode ter, né? Exatamente na reação. Então, a gente age imediatamente, a gente nem deixa muitas vezes chegar num ponto mais grave, né? Então, a gente fica de olho no paciente. A gente fala que nesse momento de provocação, o paciente está aqui do nosso lado, né? De mão dada com a gente, para a gente observar qualquer mudança, né? Nos sintomas. Exato. Então, tem que ser realmente bem seguro, tem que ter tudo disponível, todos os medicamentos, tudo isso. Nós falamos aqui de risco, da seriedade do teste de provocação, mas a gente tem que falar também da segurança do teste quando bem realizado. Quando realizado no lugar que tem uma estrutura, por profissionais que são qualificados, é um teste seguro. Então, tá bom, legal. Acho que o bate-papo foi ótimo. Eu queria agora trazer uns casos clínicos para a gente deixar um pouco mais palpável para eles, para os nossos pacientes, nossos ouvintes. Então, o paciente tem 18 anos, há 18 anos convive com uma rinite que atrapalha a qualidade de vida, tem muitos sintomas, e ele fala que acha que a poeira é algo que, toda vez que ele entra em contato com a poeira, ele tem uma exacerbação da rinite. Qual teste você faria? O teste para rinite é o prick teste. O prick teste com inalantes ou com aeroalérgenos, né? A poeira é muito. A gente sabe de alergia à poeira, é muito comum, mas tem muita coisa na poeira. A poeira tem, por exemplo, ácaros, a poeira pode ter proteínas do cão, do gato, então a gente faz o teste para saber exatamente do que se tem alergia. E ele é extremamente importante. Eu recomendaria o prick teste, avaliaria esse paciente, até porque com o resultado do prick teste a gente consegue fazer até um tratamento mais específico. A gente consegue fazer uma imunoterapia, uma modulação do sistema imunológico e esse paciente melhorar a qualidade de vida, porque 18 anos sofrendo com rinite é difícil. E hoje a gente sabe que a imunoterapia é o tratamento mais eficaz que a gente tem para rinite, né? Então ajuda muito, os pacientes saem daqui agradecidos quando terminam o tratamento, né? Próximo, vamos para um próximo caso clínico. Paciente passou por uma cirurgia. Durante a cirurgia, teve uma reação anafilática, né? Que é a nossa reação mais grave. A gente já teve um episódio sobre isso aqui. A reação anafilática durante o procedimento, só que foram usados vários medicamentos. Qual que você indicaria nesse caso? Aí envolve muitos fatores, porque durante uma cirurgia a gente usa por cima, assim, os remédios da sedação, remédios para dor, antibiótico, a gente usa anestésico, a luva de látex. Então, se a gente for fazer um levantamento, no intervalo de 1 hora a pessoa usa facilmente 10 medicações. E fez tudo junto. Como você sabe qual a medicação que causa alergia? A gente consegue fazer isso através dos testes cutâneos e do teste de provocação. Então, a gente lista as medicações que o paciente fez uso, a gente tem acesso ao documento, ao prontuário, a gente começa com uma etapa de prick teste, a gente segue com uma etapa de intradérmico e a gente faz uma etapa de teste de provocação. Nem todos a gente faz todas as etapas. Nem todos os medicamentos a gente faz todas as etapas. Se alguma etapa vem positivo, a gente interrompe e a gente não segue mais com a investigação, tá? Porque o teste positivo, ele ajuda muito, mas o teste negativo não dá segurança para falar que não tem alergia. Então, eu atendo muito paciente que chega, por exemplo, com o teste para um medicamento, ou o exame de sangue para um medicamento, e não foram testados os outros. Quando a gente fala de alergia a medicamento, eu acho que se eu fosse montar um mantra, seria isso. O teste positivo ajuda muito, o teste negativo não dá segurança para você descartar 100% uma alergia. Então, a gente tem que fazer mais testes. Isso aí, a gente prossegue, né, com a nossa escadinha que você falou. Exato. Então, simplificando, eu indicaria prick teste para todos os medicamentos, intradérmico para os medicamentos que vieram negativos no prick teste e o teste de provocação com os medicamentos que são possíveis. Só vieram negativos nas outras etapas, né? Exato. E são possíveis de fazer teste de provocação. Legal. Agora, você pegou um paciente, um homem, que estava usando um medicamento e aí, de repente, ele começava a ficar
depois de 4 dias mais ou menos, ele ficou cheio de bolinhas no corpo, bolinhas pequenas, não são urticárias, bem pequenininhas e vermelhas, coçando muito. Teve algumas alterações também de laboratoriais, como os eosinófilos aumentados, alterações das enzimas hepáticas. E aí, o que que você faria? A gente está diante de uma reação tardia, né? Então a pessoa faz uso de medicação, 24, 48, né? Enfim, vai aumentando. E até no intervalo maior, de 1 a 2 meses, usando uma mesma medicação, a pessoa pode ter uma reação tardia, né? Tem que ir no pronto-socorro, fazer uma avaliação. Isso é caso de pronto-socorro, avaliação inicial, né? Se você for na clínica, você vai ser atendido, mas vai ser transferido para o pronto-socorro. Porque a gente tem que ver se tem algum acometimento de órgão mais interno. A gente tem que avaliar como que está o fígado dessa pessoa, como que está o rim, como está os eosinófilos, que são marcadores de algumas doenças, porque existem reações medicamentosas que são graves, que precisam de internação, que precisam de um tratamento prolongado, alguns pacientes até de internação em UTI. Tá? Então, quando a gente fala de alergia a medicamento, a gente tem a alergia anafilática, que é um extremo de gravidade, e a gente tem as reações tardias graves, que é outro extremo de gravidade. Então, se você, que é paciente ou alguém que você conhece, desenvolveu uma reação, ficou todo vermelho durante o uso de medicamentos, se você conseguir uma consulta no mesmo dia com a clínica de alergia, ok, eu acho que é válido, né? Mas se não, procure um pronto-socorro, porque isso precisa ser bem avaliado. E às vezes não necessariamente a gente vai fazer o teste, né? Nesses casos muito graves, às vezes a gente não consegue fazer o teste, né? Isso me traz dois pensamentos. Primeiro, que na crise, a gente, em geral, não faz teste alérgico, né? Tirando, assim, crise de rinite, de asma, isso, a depender da situação, dá para testar, mas, de maneira geral, durante a crise a gente não testa. E durante a reação grave, a gente avalia muito, que algumas reações graves a gente não consegue fazer todos os testes, às vezes não consegue fazer nenhum. Então, isso precisa ser muito bem acompanhado por um alergista, porque existe uma gravidade associada. Isso aí, Vande. Eu acho que a gente abordou todos os testes, né? Acho que foi bem legal a nossa conversa, de uma introdução dos testes. Eu acho que, só lembrando para os pacientes, acho que é muito importante a gente ter a história sempre andando junto com os exames. Então, precisa de uma avaliação de um especialista que entenda esses caminhos, né? Para onde que vai cada teste. Porque às vezes a gente acaba pegando profissionais que solicitam alguns exames desnecessariamente, né? E aí a gente acaba direcionando um pouco melhor para a história e ajuda no paciente. Então, achei ótimo. Acho que qualquer coisa a gente também pode depois deixar vídeo sobre os testes nossos, como que a gente faz. Se precisar, se tiverem dúvidas também podem mandar. Posso começar as perguntas, Vandy? Sim, vamos lá. Então, vamos lá. Um mito na alergoimuno. Um mito de que alergia é uma coisa simples, um mito de que alergia é uma coisa que não é comum, o mito de que alergia é coisa de rico, o mito de que alergia Enfim, o mito de que alergia não é uma coisa séria. Eu acho que muitas pessoas pensam isso, às vezes até alguns médicos acham que é só pedir alguns exames. E não, existe toda uma questão complexa, existe uma questão do sofrimento dos pacientes que a gente vê diariamente e que eu acho que é isso, eu acho que é a invisibilidade do sofrimento do paciente que me incomoda um pouco. Os pacientes carregam um peso, né? Quando eles têm uma alergia. É isso aí. Uma atividade que realiza e recomenda. Muitas, muitas. Eu vou falar uma coisa que eu falo em consulta, que é hidratação da pele, fazer técnica de selagem. Quando eu pensei que eu ia ser alergista, eu falei bem assim, eu vou começar a fazer o que eu recomendo para meus pacientes para ver como que é. E eu comecei a fazer. Então, o que eu recomendo? Atividade física sempre, sono regular, né? Alimentação saudável, imunização e hidratação da pele. Que bom que você lembrou da imunização. Legal, boa. Se não fosse médico, você seria? Chefe de cozinha. Oh, É o meu novo, então. é o meu novo hobby. Pode chamar, tá? Uma recomendação de livro. Livro, eu gosto do livro Sapiens, do Harari. Eu acho que ele trouxe uma transformação na forma como eu enxergo a nossa vida em comunidade enfim, eu acho que é um livro muito interessante para a gente entender como a gente evoluiu ao longo Sociedade, tudo. Exato.
Exato. Legal. Tanto ele fala tanto com a parte biológica como a parte de sociedade. Legal, eu nunca li, mas dizem que é muito interessante mesmo. Vou pôr na lista. E se você pudesse escolher um destino de viagem, para onde você iria? Ahn, eu gosto muito de viajar no Brasil. Eu gosto muito. Então, eu acho que está nos meus planos conhecer os Lençóis Maranhenses. Eu espero que não demore muito. Ah, legal, hein? Depois você conta. E um conselho aos seus pacientes. É o conselho que eu faço, né? Hidratem a pele, cuidem da pele, né? Isso vai prevenir dermatite, prevenir coceira, isso vai melhorar muito a qualidade de vida. É isso aí. Muito obrigada, Vandy. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, eu quero me colocar à disposição, né, nas redes ou até aqui na clínica para caso surja alguma dúvida do que foi falado de testes diagnósticos ou algum outro tema em alergia. Isso aí, muito bom. Então, hoje a gente teve mais um episódio do nosso Crosscast. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue para quem vocês acham que vai ser interessante. Muito obrigada e até a próxima. Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.